Olá a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos a essa apresentação, que é o nosso vídeo para o Vem Brasil, cujo nosso tema é a criatividade no destino das comunidades tradicionais. O nosso grupo ele é formado por mim, Pedro José Florencio, que sou estudante do curso de licenciatura em matemática do campus de Arraias da Universidade Federal do Tocantins, juntamente com a professora doutora Alcione Marques, daqui do campus de Arraias da Universidade Federal do Tocantins também. E temos como participação especial Jefferson Dias dos Santos, que é membro da comunidade quilombola Lagoa da Pedra e também estudante do curso de licenciatura de matemática. Gostaríamos desde já de agradecer a organização do Vem Brasil e agradecer a todos que estão nos assistindo e demonstrar que estamos muito felizes de participar desse projeto que é inovador, que é o Vem Brasil. Pois bem, apresentações formais feitas, vou falar agora um pouco sobre a introdução do nosso trabalho, o que diz respeito ao termo quilombola. Bom, o termo quilombola ele é um termo tupi-guarani que vem de canimbó, que significa aquele que foge muito. Mas a formação do termo como um todo hoje em dia, ele é feito por mais do que só os fugitivos. Então, o quilombo é uma porção de terra que ela foi conquistada de algumas formas, que ela é utilizada de algumas formas. Podendo ser ela como realmente os escravos fugidos, né, na época da escravidão. Também terras herdadas, terras doadas, pagas pelo Estado em forma de serviços prestados, né, em forma de pagamento de serviços prestados, e permanecendo, e quando se permanece na mesma terra que foi cultivada. Bom, presentemente a legislação brasileira já segue essa apreciação, né, da identidade quilombola, que reconhece a decisão da condição quilombola que ocorre da sua autoidentificação. Então, com a Constituição de 88, o assunto quilombola faz parte da agenda das políticas públicas nacionais, né? E as atuais comunidades de remanescentes de quilombo têm a sua origem nos negros que de diferentes maneiras resistiram e conseguiram a condição de camponeses autônomos, formando grupos com costumes particulares uns dos outros, né? São costumes esses que perpassam, né, pelo processo criativo, que ele se dá pela percepção com o intuito de expressar emoções ou ideias, objetivando um significado único, né? E normalmente diferente de cada trabalho ou obra que é feito. O que nos relembra um dos entendimentos do que é a arte, que é a nossa habilidade ou disposição para uma finalidade, uma prática, que se realiza de uma forma consciente, controlada e racional. Olá, sou a professora Alcione Marques Fernandes, do campus de Arraias, da Universidade Federal do Tocantins, e estou aqui para falar do nosso projeto no Vem Brasil. Arraias é uma das cidades mais antigas do estado. O estado do Tocantins ele foi constituído a partir da divisão do estado de Goiás, na Constituição de 1988, só que efetivamente se concretizou em 1989. O estado do Tocantins ele fica no norte do Brasil e ele faz divisa com Maranhão, Bahia, Piauí, com Mato Grosso, Pará e Goiás. Arraias fica no sudeste do Tocantins e na divisa com o estado de Goiás. Pela última estimativa do IBGE, a gente tem em torno de 11 mil habitantes e temos um campus da Universidade Federal aqui com os cursos de matemática, pedagogia, educação do campo, turismo e direito. Atualmente foi implantado o curso de direito. A população de Arraias, ela iniciou o seu processo de se tornar uma cidade na Chapada dos Negros. Chapada dos Negros foi um local, um arraial aurífero na
época de 1740, existia lá um aglomerado de população, inclusive com escravos negros, e essa população ela saiu da Chapada dos Negros e se mudou para o local que hoje se constitui a cidade de Arraias. Nossa cidade ela conta atualmente com 4 comunidades quilombolas: o Calunga do Mimoso, a Lagoa da Pedra, que a gente trouxe o Jefferson para falar sobre a comunidade dele, Lagoa dos Patos e Cágados. Bem, o nosso projeto ele trata da criatividade nas comunidades tradicionais, e a gente fala especificamente das comunidades quilombolas aqui da nossa região. Como é que a gente trataria essa questão da criatividade nas comunidades? É porque mesmo esses habitantes das comunidades, eles tendo o saber tradicional como matriz de pensamento, eles precisam no dia a dia deles utilizar a criatividade na resolução dos problemas, na aplicação desse saber fazer cotidiano. E isso é muito importante para que essas comunidades se mantenham. E na perspectiva da etnomatemática, é muito importante a gente observar o quanto essas comunidades se relacionam matematicamente e criativamente resolvendo seus problemas. Na realização de todas as atividades na comunidade, que foram herdadas pela oralidade, né, porque as comunidades elas não têm registros escritos, existe sempre nesses processos a criatividade, porque por mais que se herda uma tradição por meio da oralidade, a criatividade é um elemento super importante para a manutenção dessa tradição. Vergani, inclusive, aponta que a criatividade ela nasce como compreensão lógica e pensamento não verbal, expressão racional e metafórica, dedução e indução, imaginação e método, análise e síntese. Então é isso que a gente traz nesse nosso projeto, apresentar como a criatividade está presente na comunidade quilombola Lagoa da Pedra. É isso. Eu sou Jefferson, sou da comunidade quilombola Lagoa da Pedra, município de Arraias, Tocantins. Ela foi reconhecida em 2004 a partir da titulação pelo ITERTINS e o reconhecimento nacional pela Fundação Cultural Palmares. Desde então, minha comunidade foi a primeira a ser reconhecida no estado de Tocantins, né, na qual eu sou membro dessa comunidade. A criatividade dos termos que a comunidade produz no conceito da etnomatemática só existe vários fatores, desde as construções da cerca, das construções da casa e também até a própria casa de farinha, que é mais conhecido como uma oficina de farinha. Dentro desse conceito eu vou apontar alguns pontos, né, que acho que é bem criativo da nossa comunidade, que é a prensa, né? Antigamente era enxugado no tapiti e ralado no ralo ou na roda. Só que demoraria muito tempo para você fazer uma quantidade X de farinha. Por exemplo, um saco, né, uma quarta, né? Então demoraria mais de 2 dias para você fazer isso. E com a prensa você consegue fazer isso em 2 dias, né? Você consegue imprensar, enxugar mais quantidade de massa para poder fazer a transformação da massa da mandioca em farinha. E um ponto que poderia usar o conceito, que é uma força, né, que você usa digamos, um palanque de madeira grande, né, de mais ou menos 4 metros, 5 metros, e digamos, uma caixa, um formato de uma caixa que consegue armazenar essa massa. E dentro dessa caixa é feitos uns furos, né, que consegue extrair toda a impureza da mandioca, que é aquela água que ela solta. E dentro dessa escorração, a massa consegue ficar mais enxuta por poder levar ao forno. Dentro do procedimento de forno, aí exige uma quantidade de calor muito forte, que é de 180 a 200 graus Celsius, né?
E enquanto isso, o torrador, né, que é dado esse nome por pessoa que faz a farinha, o torrador, não pode parar. A partir do momento que começou a primeira fornada, né, não pode parar. E aí ele vai torrando até ele terminar a última camada de massa da prensa. E aí hoje a gente antigamente usava palha de cana, palha de capim colônia. Hoje a gente usa o saco de linha, né? Que é o saco, muitos usam o saco de sal mineral que vem para os gados. Então, como é uma forma até de reciclar aquele material que seria descartável, né? Então a gente usa isso para secar a massa. Aí dentro desse procedimento a gente faz com quantidade X de farinha, por exemplo, 1 saco, 2 sacos. Então, uma forma, digamos, criativa que a gente teve, né, de não perder muito tempo e ganhar mais tempo. A forma de medida que a gente vende, né, faz não só para o consumo, mas também para vender, a quantidade é em forma de litro. O litro hoje, se fosse em peso em quilograma, seria mais ou menos 800 gramas, né? Não chega, o litro que a gente tem, tradicional, ele pesa mais ou menos essa quantidade, ele não chega a 1 quilo. Mas o saco, em compensação, que o padrão nacional mais ou menos adota de 50 quilos, o saco chega a 60 litros. Então ele dá em média 50 quilogramas. Então não foge muito desse padrão nacional que adotou ultimamente. Então, por mais que seja uma forma tradicional, né, não perdeu tanta essa agilidade de produzir a mesma quantidade que é vendida no mercado. Minha comunidade hoje vive numa região em Arraias que é conhecida como região das Caatingas, né, situada nessa região, e é uma divergência com o Cerrado, né? É totalmente uma outra visão do Cerrado. E aqui em Arraia é conhecido como sertão, né? Então existe um sertão e as Caatingas. E minha comunidade hoje está situada nas Caatingas. E nós vivemos praticamente da agricultura familiar. Então tudo que nós produzimos é da agricultura familiar. O arroz, o feijão, o milho, a mandioca, que é essa própria forma de fazer a farinha que a gente utiliza, além da mandioca doce para o consumo de comestível. E a diferença entre a mandioca doce e a mandioca brava é porque a mandioca brava você precisa manipular ela, tornar ela comestível. E como? No azedamento, que é feita a forma de farinha de puba. Porém, a minha comunidade não trabalha muito com farinha de puba. Ela só trabalha com a farinha da mandioca, que é essa ralação, essa manipulação, ela é de um dia para o outro, né? Ela rala, descasca, rala e põe na prensa, que é esse processo de implementação, e também a torração no dia seguinte. Então, se eu quero um saco de farinha, eu penso com mais ou menos uma semana de antecedente, 3, 4, 5 dias depois eu estou com 2 sacos de farinha pronto para vender e consumir. Além de viver desse tipo de trabalho que é a farinha, a comunidade também vive da pequena criação de animais. A hortaliça, né? Isso engrandece a hortaliça por causa que a maioria das vezes é feito por mulheres, né? Os homens entram como trabalho braçal. Porém, as mulheres trabalham com a irrigação e a plantação. Então, e na maioria das vezes é a própria mulher que faz tudo. Então, assim, ela que faz a horta, ela que esterca, ela que desenvolve o canteiro de acordo com aquilo que ela deseja plantar, né? Seja alho, cebola, seja o couve ou a própria alface. Então, assim, fica a critério da cada mulher fazer o que gosta. Minha comunidade, um ponto interessante são a origem de 12 irmãos que se originou a comunidade. Segundo o relato dos mais velhos, que em memória ainda prevalece, vive em nossa força de vida, que foi um casal de pessoas um casal que chegou na comunidade
a partir daí construiu a comunidade. Construiu com o quê, né? Ele trabalhava com engenho, fazia rapadura, fazia açúcar, fazia a própria farinha, e daí surgiu os 12 irmãos, né? Esses 12 irmãos. E desses 12 irmãos que construiu a comunidade. Então, tanto que o casamento entre primos da minha comunidade ele é comum, entendeu? E, graças a Deus não teve nenhum, assim, nasceu uma criança deficiente por causa de genético, por causa do laço entre primos. E graças a Deus hoje nunca foi contatado cientificamente. Então, dentro da comunidade hoje existe 40 famílias, né? Mais ou menos 180 pessoas, né? Que vivem da própria agricultura familiar e da pequena criação de animais. Porém, para quem vive especificamente só da farinha, da fabricação de farinha, são 3 casas de farinha dentro da comunidade. E dentro delas, uma delas vive praticamente só, tem suas rendas praticamente da farinha só uma. As outras funcionam temporário. Uma hora mexe com farinha, dependendo do tempo do ano, né? Que é o ano, para a gente divide em 2 tempos, que é as águas e a seca. O período das águas é a produção de cuidar de outras coisas, como roça, né? Roça de toco, especificamente, que é a plantação do arroz, do feijão, que daí a gente tira um pouco da nossa alimentação, né? E a outra parte, digamos, na seca, já é mais trabalhada a produção de farinha, né? E a cuidação dos animais. E aí as mulheres já vão mexer com a hortaliça. Nesse tempo, para você fazer por exemplo, 2 sacos de farinha, você precisa de mais ou menos 12 carrinhos de mandioca, né? 12 carrinhos de mandioca, a mandioca sendo boa. E mais ou menos 6 pessoas para te ajudar na descasca e 2 pessoas na torração. Então, na descasca porque demora muito para descascar, para lavar e servar a mandioca e depois levar na prensa para enxugar. E na torração é 2 pessoas, que um precisa passar a massa na peneira para poder levar ao forno, né? E depois de levada ao forno ela torna de um processo de cozinhamento, ela passa por um processo de cessação novamente. Você precisa desse auxílio, porque senão você deixa a farinha queimar. E aí onde você vai entrar na última etapa da torração, que é a secação da farinha. Então aí quando você passa por esse ponto, a farinha já está num ponto de consumo. Então acho que é um pouco da minha história, da minha comunidade, né? O mais é agradecer a participação. Boa tarde, estamos aqui com o Jefferson para continuar nossa conversa sobre a criatividade nas comunidades tradicionais. E eu gostaria de ouvir, Jefferson, como você se sente enquanto aluno da graduação do curso de licenciatura em matemática aqui na Universidade Federal de Tocantins, em relação a esse conhecimento que você traz lá da sua comunidade, todo esse conhecimento etnomatemático que entra em confronto com essa matemática acadêmica, e quais são as dificuldades que você tem enfrentado nessa sua trajetória durante o curso? Fala aí pra gente. Então, boa tarde, né? Então, vou falar alguns pontos que para mim é fundamental, né, e que a gente perde muito rápido, é o laço familiar, entendeu? Esse ponto acho que torna mais de grande dificuldade para os alunos que vêm da comunidade quilombola. Eu não falo em aspecto geral, porque na minha comunidade tratar os mais velhos com respeito, os professores com respeito, é algo que a gente carrega de berço. E nesse ponto, professor, a gente perde muito. Agora, em questão do ensino e aprendizagem, no contexto tanto na ensino da matemática, mas das outras ciências da educação, português, ciências humanas, a começar, a gente estuda em série muito seriado. Então, você pega a primeira fase do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, um professor só trabalha nessa disciplina. Então, o tempo que ele tem não é suficiente para que o aluno consiga ter todo o desenvolvimento necessário que ele chega na segunda fase do ensino fundamental e no ensino médio com um certo poder de conhecimento. Então esse aluno se torna mais dificultoso. Eu mesmo estudei da 1ª até a 4ª série na minha comunidade, série muito seriada. A partir da 4ª série
eu comecei a estudar já com o mesmo professor, com outro professor, mas num distrito diferente. A primeira perca da minha identidade, porque a gente era tratado como diferente. E a gente só tinha 3 quilômetros de diferença. Então você era preto, você era excluído, né? E isso, quando chegou na quinta série, as coisas piorou. Porque eu fui recebido de uma forma totalmente diferente. O inglês, por exemplo, a primeira vez que eu tive acesso a uma língua estrangeira moderna. E a professora que no qual deu a disciplina falou que pra mim, na sala toda, que preto só tinha chance no futebol e na música. No futebol Pelé e nas músicas de Gilberto Gil. O destaque dela dentro da sala de aula. Imagina, um aluno que vem de muito seriado e o primeiro desafio é ele se identificar. Não é o conhecimento, é se identificar. E aí eu perdi 2 anos tentando me identificar com o futebol. Porque eu gostava mesmo de jogar futebol. E eu perdi isso. Perdi muito tempo jogando bola e não estudando. Quando eu entrei na universidade, eu tentei 3 vestibular e um Enem para me ingressar. Eu fui chamado como suplente. Fiz 7. Eu tenho uma pergunta. O que você acha, Jefferson, de um professor de matemática na universidade usar o termo, se você não estudar, você vai ter que puxar enxada? O que você entende quando um professor fala dentro da sala de aula com um tom irônico dele? Muito melhor estudar matemática do que puxar enxada? Acho que tem uma diferença para você? Acho que faz sim. sentido? Ele fala isso porque eu vejo ele um certo ego acima daquilo que ele conhece. Porque o que alimenta ele é justamente a enxada. É a enxada que você precisa para limpar o mantimento. É a enxada que você utiliza para plantar o mantimento. A mandioca, por exemplo, é a enxada, a ferramenta principal é a enxada. Sem a enxada você não consegue fazer seu trabalho. Então assim, quando ele coloca aí, você puxa a enxada, é um trabalho duro, forçado fisicamente. Mas se você usar a sua intelectualidade, sua mesma, para conhecer realmente aquilo que ele está falando, você vê que não está de acordo com aquilo que é o próprio perfil dele, que é despertar no aluno um certo saber, uma facilidade que ele possa ter. E aí ele acaba com essa ideia, tornando isso um pouco um trauma para o aluno. Entendeu? Será? Não é aquilo que eu, como acadêmico, como futuro professor, não diria para o meu aluno. Porque será ele não... Essa falta de conhecimento de que existe esse saber matemático, como você falou agora, acho que já disse tudo, né? Essa falta de entendimento da outra cultura, né? De que não existe só uma única matemática, né? Existe o saber em vários lugares. Então, acho que uma das disciplinas que assim, realmente caiu para mim foi a etnomatemática. Ela caiu para mim, porque eu vou falar de... Acho que se for o contexto da matemática, ela vai cair na física, ela vai cair na química, e a fração de farinha mostra tudo isso. E a história. A história. Então, eu não posso me idealizar todos os professores, eu não posso idealizar todas as culturas. E essa maneira de lidar com o tempo, ambientalizar, usar o tempo a seu favor, é uma coisa que a gente faz. E, inclusive a forma de plantar, manejo, é diferente. Cada produto é um espaço diferente. A gente poderia usar esse conceito como um conceito da matemática, que é o espaço de cada mantimento. Esse é um pouquinho que eu estou tentando também trabalhar no meu trabalho, né? E aí sim, a gente consegue ter sustentabilidade da minha família e da sua família. Como não existia até certo tempo a venda, até esse influenciamento do capitalismo muito, hoje está tornando uma coisa que eu posso vender. Então era a troca, cara. Se eu matava um porco, eu dividia com você um pedaço. Quando tu matava um porco, tu me dava um pedaço. Era assim. Não existia aquilo de comprar, não. Como você não tem o dinheiro, você me paga com serviço.
É assim. Hoje você não consegue mais apenas isso. Porque o dinheiro se tornou mais importante para a sociedade e isso acaba impactando na vida da comunidade. Porque a partir do momento que ele não vê isso dando retorno para ele, ele vai praticar outras coisas. Tá filmando? Toma, na próxima semana. Na próxima semana. Quando eu lavar, te chamo, tá bom? Não grava nada grande. Tá bom, né?